Queria agradecer muito pelo convite, né? Pela participação nesse 8º encontro de ufologia aqui de Paranapiacaba, né? A gente já é amigo aí a longa data, né? Eu fiquei muito grato de você ter chamado a gente. Pode contar outros anos aí, né? Que a gente vem com muito prazer, tá? Você e a sua esposa moram no nosso coração. Obrigado. Tá bom? Então, pessoal, hoje a gente vai estar falando aí, o Sérgio que sugeriu esse tema, né? A gente está falando da NASA, religiões, OVNIs, né? Porque é um assunto que veio à tona recentemente na imprensa. Não sei se vocês viram aí uma manchete que a NASA teria recrutado 24 teólogos. Viu isso daí? Será que é verdade essa notícia? Será que não é? A gente vai saber hoje, beleza? Então vamos lá. A NASA, ela volta e meia é citada em alguma notícia jornalística ou televisiva falando aí a respeito da busca de vida extraterrestre. Ela sempre está associada a algum tipo de atuação nesse sentido, de tentar achar vida em outros planetas, em outros sistemas, né? Então eu peguei só um jornalzinho aqui para a gente exemplificar, que é o Jornal Notícias Popular do dia 6 de julho de 1985, onde se falava: NASA arma escuta para vozes do outro mundo, ou seja, aqueles radiotelescópios justamente para captar sons que vêm aí de outras estrelas, de outros sistemas planetários que possivelmente tenha vida. Hoje se fala muito também da exobiologia, né, de exoplaneta, que são planetas aí que, segundo os cientistas, poderia ter algum tipo de vida, mesmo que a nível microscópico. Caindo então naquela notícia que alguns de vocês viram, né? NASA recrutou 24 teólogos. Saiu inicialmente, no dia 22 de dezembro de 2021, uma matéria no The Times, né? Falando a respeito disso, dando alguns detalhes aí. Quando saiu isso, virou um burburinho. Tanto é que, a partir de janeiro de 2022, a notícia viralizou, sendo publicado em vários sites, né, do mundo todo, do Brasil, de outros países aí. E aí a gente foi atrás da notícia, porque vocês sabem, a internet ela está contaminada. Não só com o assunto ufologia, mas qualquer tipo de assunto ali, você vai ver fake para tudo quanto é lado, né? Então tem fake disso, fake daquilo, porque as pessoas querem ganhar views aí, criam às vezes alguns fakes, né? Filmes fraudulentos, notícias fraudulentas, mas com um título impactante para que viralize. E aí eu fui atrás da notícia porque eu lembrei que há algum tempo atrás eu já tinha ouvido falar a respeito dessa notícia. Falei, opa, está parecendo que é uma notícia requentada. Então, o que aconteceu? Ao investigar e ver direitinho o que tinha acontecido, a gente detectou algumas verdades e algumas inverdades naquela notícia. A primeira informação que a gente detectou é que realmente a notícia era de 2015, então foi requentada em 2021 e viralizou em 2022. E a NASA, ela não recrutou ninguém e ela nem tem teólogo na folha de pagamento dela. Tá? Então, o que aconteceu de fato? A NASA, a gente ficou sabendo que ela investiu, mas em 2014, não em 2021, cerca de 1,1 milhão de dólares num programa que é de um centro, que é esse CTI, Center for Theological Inquiry, em Princeton, em New Jersey, nos Estados Unidos, onde alguns padres católicos, pastores, o pessoal também assim religioso da África, budista, seriam entrevistados, teriam que fazer ali preencher um questionário. E esse questionário visava o quê? Objetivava ver como
que esses líderes religiosos reagiriam frente a uma divulgação da presença alienígena ou de uma confirmação de que de fato existem aí alienígenas, né? Então era algo mais voltado para a parte psicológica de como que esses membros de várias igrejas, de várias crenças reagiriam caso aconteça em algum momento esse tipo de coisa. Então em 2014 já foi essa grana lá para Princeton, né? Universidade lá de Princeton. Como eu falei, participaram padres católicos, pastores evangélicos, budistas, muçulmanos, hinduístas, religiosos africanos e um reverendo Andrew Davidson, britânico. Ele também participou disso, inclusive chegou a falar publicamente a respeito dessa ação que foi feita lá em Princeton. O ex-chefe também do Instituto de Astrobiologia da NASA, Carl Pilcher, ele também participou de algumas reuniões que aconteceram aí. E o programa do CTI, ele foi em 2017, mas começou já em 2014. 2016 eles estavam estruturando, em 2017 é que começaram estas entrevistas. Eu separei uma foto de 2017 do Carl Pilcher, que é ex-chefe lá da NASA, o Robin Lovin, do CTI, e tem o Nicholas Rupp, do Instituto Avançado, né, de Estudo Avançado. Então, em Princeton, eles têm esse centro de estudo avançado para tratar essas questões mais emblemáticas, que com certeza vão impactar, de alguma forma, na mudança de paradigma, né, das religiões, das populações, porque você falar que de repente, olha, alienígena existe, está confirmado, os Estados Unidos de repente chega aí e fala, ó, tem mesmo. Aí vai ser um Deus nos acuda, né? Porque tem muita gente, principalmente as religiões, elas acreditam que não existe, que é só o homem na Terra, né? Faz parte de uma tradição, de um ensino que vem de geração em geração, e aí as pessoas às vezes têm uma mente um pouco mais fechada para esse tipo de assunto. E aí eles pensam esses esquemas, o que pode vir a acontecer. Por quê? Porque se der algum tipo de convulsão social, ele pode ser de difícil controle por parte dos órgãos militares, de força pública dos países, né? Então você não tem polícia, exército, né, para controlar uma população gigantesca caso aconteça algo desse tipo e de repente fuja do controle. Imagina o pânico também, fala, tem ET mesmo, tá soltinho aí. Para mim vai ser legal, né? Eu vou chamar eles aqui para Paranapiacaba, tomar um café, né? E tá tudo certo, trocar uma ideia. Mas tem gente que não, tem gente que vai ficar assustada, né? Aí eu coloquei a foto de um dos teólogos que participou disso também, que é o Andrew Davidson. E ele considera que Deus pode ter criado outros seres em outras partes do universo, né? Ele considerou isso na pesquisa que ele participou em Princeton, né? Muitos deles estão mais abertos, né? Muitos líderes religiosos na atualidade estão aceitando a possibilidade de vida. E quando a gente imagina a vida, né, em outras partes do universo, a gente vê a grandiosidade de Deus nisso tudo, no poder criativo de Deus. Porque se a gente for pensar que a Terra, só na Terra que tem gente, né, que tem a civilização humana aqui, é muito pequeno e assustador também. Imaginar um universo gigantesco desse e só a vida aqui. Então eu não sei o que é mais assustador, pensar que está sozinho ou que tem vida realmente em outras partes aí. Então assim, dando uma desmistificada nessa história, na verdade a NASA não recrutou ninguém, ela investiu grana num trabalho, num estudo que foi feito na Universidade de Princeton, em New Jersey. Tá? Isso em 2017, começou em 2014, foi até 2017 e a notícia veio requentada em 2021 e explodiu em 2022. Mas aonde
a fumaça, a fogo. Então a gente tem que ficar antenado, porque se isso está acontecendo de alguma forma, é porque tem algum motivo importante, tem algo para acontecer. E se a gente abrir a internet, perceber as televisões, aí a gente vai ver que o tema ufologia ele está sendo bem movimentado na atualidade. Então alguma coisa parece que está para acontecer. Ou em termos de liberação, em termos de confirmação da vida extraterrestre, né, em outros lugares. Então, a partir do momento que isso acontecer, tem que ter antes algumas ações de conscientização da população para que o choque dessa informação não seja tão gritante aí. Então, por isso que essas coisas vão acontecendo. A gente tem que estar antenado para perceber essas nuances, o que está acontecendo, né? E fique de olho aí que logo, logo a gente deve ter alguma coisa, alguma revelação forte. Como o tema é NASA, né, religiões e os OVNIs, eu queria assim abordar também, dentro dos livros sagrados de várias crenças, se tem alguma coisa de OVNI ou não ali, até para que a gente desmistifique algumas coisas e que a gente tenha clareza, né, aonde que pode ser que tenha alguma coisa ufológica ou não, porque se fala muito de, por exemplo, que na Bíblia tem disco voador, tem coisas ali, será que tem mesmo? Né? E outros livros de outras culturas, o Kandisur tibetano, o Mahabharata, o Ramayana dos Vedas. Então eu vou abordar agora para vocês esse aspecto para a gente entender um pouquinho. Primeiro, o que são os livros sagrados, né, de várias crenças? Eles são obras literárias presentes nas principais religiões ou seitas, cujos autores teriam recebido uma possível revelação divina, o Espírito Santo ou algum profeta, alguém trouxe aí, né, essa informação. E na opinião dos adeptos, tais autores eram pessoas iluminadas, que podiam se comunicar com as divindades inspiradoras, ou seja, eles tinham contato direto na fonte lá. Então, exemplo, líderes religiosos, profetas, né? E o próprio Espírito Santo no caso da Bíblia, né? Que, segundo o cristianismo, seria inspirada pelo Espírito Santo. Foi escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo. Então, dentro das religiões, a gente tem no cristianismo a Bíblia, no judaísmo tem a Torá, o Tanakh, Talmud, Mitzvah, e o Sefer Yetzirah e a Bíblia também, né? Dentro do judaísmo. No islamismo tem o Alcorão, Sunnah, Hadith, taoísmo, Tao Te Ching, lamaísmo, Kandisur, Tandisur. No hinduísmo e brahmanismo tem vários livros, né, com histórias bem interessantes, Mahabharata, o Bhagavad Gita, Ramayana, o Upanishad, e aí vai todos esses. Os Vedas também, Rig Veda, Samaveda. Alguns não são voltados para essa parte mais ufológica, vamos dizer assim, ou de Deus. Às vezes ele aborda, por exemplo, você pega lá o Kama Sutra, é mais para a parte sexual e tal, né? Então, no caso do hinduísmo e do brahmanismo. Antes da gente, então, detalhar cada livro desse, cada crença dessa, eu quero voltar um pouquinho na história. Antes dos livros sagrados, né? Então, a gente tinha aí as civilizações sumérios e os mesopotâmicos, que são uma cultura bem avançada e que provavelmente muito da cultura crística, né, do cristianismo, do judaísmo, ele adveio justamente desses povos aí mais antigos. É uma pena que, em relação assim aos sumérios, mesopotâmicos, a cultura árabe destruiu muita coisa. Tem alguma coisa que ainda está em museu, em tabuinhas cuneiformes, né, escrita cuneiforme, e as tabuinhas são de argila, e lá tem uma parte dessa história aí, dos antigos sumerianos e mesopotâmicos. Falando dos sumerianos, dos mesopotâmicos, a gente tem a epopeia de Gilgamesh. Tem livros aí a respeito disso.
alguns de vocês já devem ter ouvido falar. E nessa epopeia de Gilgamesh, as tabuinhas são justamente essas tábuas de argila, às vezes são quadradas, redondas, e com esses pictogramas que é a escrita cuneiforme. E o que relata nesse material dos sumerianos? Fala a respeito do dilúvio, antes da Bíblia, 2000 anos antes da Bíblia, e fala também de uma história de um semideus que é o Gilgamesh, que em algumas... se a gente for fazer um paralelo com o cristianismo, muitas vezes poderia até ser interpretado como Jesus, né? Ou como o Messias dessa civilização cristã, vamos dizer assim. Mas tem algumas diferenças no caso do dilúvio, porque a arca sumeriana, ela não era daquela forma que é descrita na Bíblia, ela era arredondada, segundo os escritos sumerianos. Então, assim, tem alguns pesquisadores, historiadores, que acreditam que a Bíblia pode ter vindo aí, uma parte dela, porque muita coisa era contada oralmente, então essas histórias eram mais antigas e chegaram até a Bíblia com alguma modificaçãozinha, assim, diferente do que tinha ali nos escritos sumerianos, né? Ou de repente a própria tradução também sumeriana não está tão correta assim, porque como é uma linguagem bem mais antiga, então é algo interpretativo, não tem como você saber se está totalmente confiável, né, aquilo. É o que os tradutores aí chegaram, mas a gente não sabe. Tem muita língua que às vezes acaba se perdendo o significado, e aí o historiador ali, ele acaba colocando o que ele acha, mas ele não é o dono da verdade também. Então pode ser que seja verdade, pode ser que não seja. Então a gente sempre tem que ficar o quê? Meio, né, na corda bamba ali. Será que é? Será que não é? Ou é uma possibilidade. Mas o que mais que tem nessas literaturas aí de Gilgamesh e nessas tabuinhas sumerianas? A gente tem, por exemplo, uma tabuinha que ali está, é a 7ª tábua, está no Museu de Bagdá, no Iraque, e ela fala a respeito de uma viagem que ocorreu nos céus. Então, uma pessoa importante, lá um sumeriano importante, ele foi levado ao espaço e ficou lá mais de 12 horas, e após 12 horas foi mostrado a Terra para esse sumeriano, né, os deuses ali, né, ele estava dentro provavelmente de alguma aeronave, de alguma coisa, para poder chegar nessa altura e observar a Terra do alto. E aí, quando foi mostrada a Terra para ele, esse Deus perguntou para ele: o que te parece a Terra? E ele descreveu, né, nessa tabuinha está escrito assim, que a Terra parecia um mingau, a parte sólida da Terra parecia um mingau, mas parecia uma coisa mole, e o mar parecia uma massa compacta. Foram praticamente as mesmas palavras que os astronautas americanos, quando estiveram no espaço e olharam a Terra do espaço, relataram. Falaram: olha, o mar parece que é algo sólido e a Terra parece algo mole, né, algo líquido. E na verdade era uma percepção, né, que eles tiveram. Agora, se a gente for pensar que esses sumerianos relataram desta forma, isso não pode ter sido criatividade. Eu penso que para fazer uma declaração tão assertiva em relação à aparência da Terra quando você está no espaço, é porque ele esteve lá. Agora, como é que ele esteve lá há milhares de anos atrás? Então, provavelmente ele esteve com algum deus. Quem que eram esses deuses? Que tipo de aparato era esse que levou ele para fora, né, da Terra, a orbitar a Terra e enxergar a Terra do espaço? Outras coisas que tem também nessa civilização, né, babilônica, são o que eles chamam de seres anfíbios, que é o Oanes, e também tem seres alados, com asa, né, lembra muito os anjos. No Museu do Louvre, quando a gente esteve lá, eu e minha esposa, a gente viu, né, essas esculturas,
e são realmente impressionantes, né? Você vê, por exemplo, que alguns desses Oanes babilônicos, que eram deuses também, alguns anfíbios, outros não, que o que eles vestem parece algo como uma roupa especial. Embora os babilônicos tenham representado algumas coisas que eles não compreendiam, como asas, né? De repente para falar que tinha ali um propulsor, alguma coisa que possibilitava ele voar. E também tem relógios, parece algum tipo de relógio, mas também poderia ser um bracelete, poderia ser um adorno, né? Tem pessoas que interpretam como um relógio, né? Mas é curioso esse tipo de ser relatado pelos sumerianos, ou seja, eram os deuses deles daquela época e que eles tinham contato. Na atualidade, quando a gente vê o fenômeno ufológico, principalmente no que diz respeito aos OVNIs, objetos submarinos não identificados, vez ou outra a gente se depara com criaturas meio anfíbias. A gente já fez até no canal um caso lá de os pés de pato, né? As criaturas com pé de pato. Agora, será que as criaturas tinham pé de pato? Ou será que aquilo é uma ferramenta, uma vestimenta para possibilitar você se deslocar dentro do mar, né? Na água? E quando a gente fala do Oanes, que é o babilônico, eu peguei aí umas comparações, só para vocês terem uma ideia. A gente tem correspondente dessas criaturas anfíbias em outras culturas. Então tem na China, na Grécia, né? O próprio povo assírio também falava a respeito desses seres aí, que algumas pessoas também mitologicamente, dentro da criptozoologia, fala de sereias, né? Tridentes, esse tipo de criaturas. Será que existe isso aí realmente ou não? Assim, eu fico pensando, se vários povos relataram esse tipo de criatura, é porque provavelmente em algum momento existiu esse tipo de coisa. E lá no passado, muitas dessas coisas incompreendidas eram levadas para o lado espiritual, da crença, né, de deuses, né, eram endeusados essas criaturas que tinham contatos e, segundo as tradições, eles passavam ali cultura, conhecimento, né, dentro da arquitetura, por exemplo, da cultura mesmo, da parte de civilização, daqueles povos, né? E a gente vê, se pegar cada povo, você vai ver que em alguns pontos existe também a convergência desses conhecimentos. Alguém passou para esses povos primitivos esse conhecimento. Eram deuses, astronautas, eram seres espirituais, eram tripulantes de OVNIs, não sei, mas que era alguma coisa, e naquela época acontecia isso aparentemente mais frequente, acontecia. Hoje é meio sorrateiro, né? O fenômeno OVNI, a gente vê que ocorre, né, o contato, tudo, mas parece que esses seres ficam na deles e só usufruem do ser humano, e a gente passa a ser uma espécie de cobaia humana. Antes da epopeia de Gilgamesh, indo mais longe ainda, na época das pinturas rupestres, a gente encontra em cavernas alguns seres tipificados lá que lembram, por exemplo, Greys, né? Esse aqui, por exemplo, a Vondina, que é a deusa da Via Láctea, na Austrália, ela lembra muito os Greys, que são aqueles cinzentos com olho preto. A gente tem, por exemplo, em Utah, um mural também com esses desenhos, e em alguns lugares tem petroglifos também, que lembram seres com roupas exuberantes, com capacete, e em alguns casos até antenas, né, nos capacetes, o que poderia ser algo parecido com antena. Se a gente for para a América pré-colombiana, por exemplo, também a gente vai achar nas esculturas algumas coisas desses deuses, né? Bem curiosas. Então, no México, seres com alguns escafandros, né? Por exemplo, na Guatemala, esse aqui eu acho bem interessante, porque é uma roupa, segundo a arqueologia, uma roupa de guerra maia,
E aqui a gente vê uma cabeça de animal, mas na verdade é um capacete. Se a gente olhar aqui, tem um visor e tem um rosto humano aqui dentro. Isso aqui é um rosto, a testa, um pedaço do nariz, o olho, a sobrancelha. Aqui o visor. Agora, por que os maias fizeram esse focinho de animal? Provavelmente eles não sabiam exemplificar um filtro de ar. Porque se a gente observar aqui nas costas, ligando o capacete, a gente tem um tubo de ar ou de alguma coisa que liga dentro do capacete. Aqui é a parte da orelha, né, onde provavelmente deveria ter um microfone, alguma coisa que é para você escutar o que é falar de fora, dentro do capacete. Então isso aqui, o focinho do animal era uma espécie de filtro de ar, porque o jato de respiração está saindo aqui, ó. Por arqueologia é uma roupa de guerra maia, é um negócio totalmente desconfortável. Já precisa você guerrear vestido num negócio desse? Tá mais para uma roupa espacial do que para uma roupa para você se guerrear. Mas a arqueologia às vezes não sabe explicar e coloca uma explicação aí só para não ficar no vazio, né? Ou quando eles não conseguem explicar realmente, deixa isso na prateleira do museu, coloca lá no porão do museu, porque é melhor, porque se a gente for explicar isso aí, vai ter que mudar a história, vai ter que fazer uma série de coisas, então é melhor deixar o negócio quieto. Aqui, novamente, um outro que parece uma espécie de capacete, esse aqui também, né? Então, será que fomos visitados, segundo acredita e escreveu aí o Erich von Däniken, né? Bom, eu fiz essa viagem para trás para a gente pensar, para ver que o negócio não é tão recente, mas que ocorre, né, ao longo da história da humanidade. E agora vamos para os livros sagrados, que é em algum lugar que você de repente poderia ter registrado alguma coisa relacionada aos OVNIs, ou seus tripulantes, ou a esses deuses, né? Então vamos ver. No lamaísmo, a gente tem um livro chamado Kandisur. E o Kandisur tibetano, ele é composto de mais de 1000 livros. E o que ele relata ali? Relata a viagem de deuses aos céus em bolas transparentes. E segundo o professor Kanji Lal, lá de Calcutá, um indiano, isso há muito tempo atrás, ele disse que só uma pequena parte desses escritos do Kandisur tinha sido decifrada. E nessa pequena parte já tinha algumas coisas, né, falando de deuses indo para o céu, de bolas transparentes. E ali a gente vê uma foto desses escritos. Tem muita coisa que está lá que ainda não foi decifrada. Imagina o que não deve ter aí de história. Dentro do hinduísmo, o brahmanismo, no Mahabharata, né, que é datado de 6.000 anos, eles narram sobre os Vimanas, ou Vimanas. Você já deve ter ouvido falar a respeito disso também, tem livros a respeito disso, que seriam uma espécie de naves que voavam a grandes altitudes e eles emitiam um brilho como o sol e também um ruído do trovão, faziam um barulho. Geralmente eles eram meio triangulares. A gente tem um caso que aconteceu na Lagoa dos Patos, em Pelotas, Rio Grande do Sul, com um piloto chamado Haroldo Istendorf, isso em 1996, que ele viu um objeto justamente triangular, uma espécie de uma pirâmide, e que de dentro dele saíam discos voadores, né? O formato de disco clássico, né? E que é bem parecido com as Vimanas descritas aí no Mahabharata. Dentro do hinduísmo ainda, e no Mahabharata, tem um escrito que nós pegamos a tradução dele, eu peguei um trechinho, que fala que Bhima voou com sua Vimana num raio imenso, que tinha o clarão do sol e cujo ruído era como o trovejar de um temporal. Só para a gente ter uma ideia do que está contido nesses escritos, né, dessa cultura, aí, né, esse livro religioso. Uma outra epopeia, né, que a gente tem dentro do hinduísmo e brahmanismo é o Ramayana. E lá também está escrito assim: e ele subiu juntamente com Kara para o veículo voador que estava decorado com joias e rostos de demônios.
este moveu-se com um estrondo semelhante ao trovão vindo das nuvens. Novamente, a gente vê aí sempre esses objetos com bastante luz, envolvido com um barulho, né, ensurdecedor, parecendo com um trovão, que em alguns casos ufológicos a gente tem esse tipo de ruído. E no passado havia essas carruagens aí, né, dentro dessa civilização. Dentro do hinduísmo, o brahmanismo, né, no capítulo 168, 169 e 173 do Vanaparvan, eles contam ali sobre uma guerra que teve no firmamento. Então, tinha os deuses, os demônios, e aí houve uma guerra no céu que foi vista e descrita no Vanaparvan, que eles intitulam hoje como se fosse uma espécie de guerra nas estrelas desses deuses. A luta do bem e do mal. Isso está descrito também nesses livros religiosos. Peguei um trechinho, né? Então o extrato do texto afirma que houve uma batalha espantosa durante a qual a cidade aérea saiu disparada para o céu e depois aproximou-se de novo da terra enquanto oscilava de um lado para o outro. Depois de uma luta longa e estrondosa, Arjuna, que era um deus ali, um representante importante, fez um disparo tão destruidor que a cidade rebentou em bocados e estes caíram na terra, um a seguir ao outro. Ou seja, a guerra foi tão impactante ali que eles tinham algum tipo de arma, atiraram e dessas naves, sei lá, dessas cidades celestiais, elas explodiram e vieram a cair em pedaços, né, embocados na terra. Impressionante essas coisas, né? Não sei se vocês já sabiam, mas quando a gente começa a ver essas coisas, a gente começa a pensar num monte de, será que existe mesmo? E aonde vai acabar tudo isso? Calma que a gente vai chegar lá. Dentro do hinduísmo e brahmanismo também, nos livros védicos, constam detalhes de armas terríveis e das vimanas, que se elevavam ao espaço, levando pessoas que voltaram maravilhadas com o que viram. Ou seja, como se fosse pega a pessoa, abduz, leva lá para cima, dá uma voltinha, depois devolve e a pessoa volta maravilhada com o que viu. Os povos antigos, eles reproduziram em pedra o que eles viram no céu. Então, os mais antigos fizeram aqueles templos em várias localidades ali, onde a gente percebe na arquitetura detalhes disso que eles viram nos céus, ou que tiveram a oportunidade de ver, seja das naves, seja de repente alguma cidade, algum lugar que eles foram levados, e são coisas bem esquisitas e majestosas, que eu fico pensando, como que esse povo tão primitivo faria um negócio desse. Aqui, por exemplo, em Bodorupur, na Indonésia, a gente tem, por exemplo, os deuses, aqui é um deus, dentro dessas negócios que seriam tipo um disco voador, né? Aqui as janelinhas, dentro de cada coisa dessa aqui tem um deus desse e eles eram meio arredondados. Olha os templos, que coisa impressionante, né? Por que fazer essa arquitetura tão sui generis, né? Para impressionar quem? Ou será que seria a lembrança realmente de algumas dessas viagens, de algumas pessoas que estiveram em algum lugar diferente e tiveram acesso a essa tecnologia, a essas cidades, e aí reproduziram da forma que eles podiam em pedra. Aí, novamente, mais algumas dessas esculturas, né, que ilustrariam essas coisas que eles viram. E aí, 2 livros que falam a respeito do Vimana, né? A Aeronáutica da Índia Antiga, e o outro ali, do Erich von Däniken, que também fala bastante a respeito disso. É lógico que Erich von Däniken tem coisa que ele falou que não é verdade, ou que já está reavaliada, né? Que ele foi o precursor de associar algumas coisas antigas à existência de deuses, né, astronautas. Mas alguma coisa que ele fala já foi explicada e outras coisas ainda permanecem como um mistério. É importante para a gente ficar aí pensando, né, analisando melhor. Quem sabe no futuro a gente vai ter mais respostas
a respeito de tudo isso. Mas seguindo aqui, vamos entrar agora um pouco no cristianismo e judaísmo, né? A Bíblia, ela é composta de 73 livros, né? Sendo que a versão evangélica, por exemplo, ela não considera 7 livros, que é o Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, 1 e 2 Macabeus. Se você pegar a Bíblia católica, ela vai ter 7 livros a mais do que uma Bíblia evangélica, mas é a mesma, o conteúdo ali é o mesmo. Os primeiros livros da Bíblia, eles foram criados antes do ano de 1250. E era transmitido esses livros de forma oral. Alguns têm atribuição a Moisés, né? E outros, por exemplo, como o Pentateuco, ele não foi escrito por Moisés. Era algo já mais antigo. Da onde que veio, né, a origem, provavelmente de Ur dos Caldeus, né, daquela época lá sumeriana, mesopotâmica. Então é bem lá atrás, e aí foi indo e chegou aos tempos atuais. O cristianismo, né, o judaísmo, ele prega, né, está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que toda escritura é divinamente inspirada, então seria inspirada pelo Espírito Santo, embora tenha sido escrita pelos homens. E o centro da Bíblia, ela é o Salvador, é o Cristo, né? Jesus Cristo e tal. Inclusive, para fechar esse centro, né, da Bíblia e confirmar esse tipo de coisa, é o que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 3,16, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí tem todo um trabalho aí da Universidade da Bíblia, né, que eles, o porquê seria a maior explicação. Deus é o maior ser que há, né? Amor, que seria o maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Ao mundo, que seria o alvo do amor de Deus, o maior alvo, de tal maneira, demonstrando a maior intensidade do negócio, que deu, né, a maior dádiva de Deus, deu seu Filho, maior expressão de Deus, dá o Filho dele, depois para que todo, a maior abrangência, para que todo mundo, aquele que crê, né, a maior condição, e não pereça, que seria a maior condenação, vai morrer eternamente e tal, e a maior conquista mais tenha, né? Você conquistar, você obter a vida eterna, que é a maior esperança que o ser humano tem, né? De viver eternamente. Então esse é, vamos dizer assim, o resumo do livro da Bíblia, né? Ele resume praticamente nesse versículo aí. Quem entende esse versículo, você entende o porquê que a Bíblia existe e porquê que o centro dela é Jesus Cristo. E o que acontece? Quando você pega a Bíblia, os ufólogos, alguns pesquisadores, alguns marinheiros de primeira viagem aí, eles geralmente pegam textos fora do contexto daquela história que está lá na Bíblia e acaba virando um pretexto. Por exemplo, vou pegar um trecho aqui, quando algumas pessoas falam assim, a casa de meu pai tem muitas moradas. Aí fala que isso é vidas em outros planetas. Então, tem gente que interpretou dessa forma. Só que você tem que ver dentro do contexto bíblico como que Jesus falou aquele texto. Está inserido dentro do quê? Então não tem nada a ver com isso que as pessoas às vezes interpretam de forma errônea. Por isso você tem que ver o contexto geral da história para entender se tem realmente alguma coisa ali ou não. Que nem tem gente, daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Visão de Ezequiel. Tem gente que fala, a visão de Ezequiel foi um OVNI que ele viu lá, mas daqui a pouco vocês vão entender. E assim, quando eu falo dessas coisas, que eu já fiz bacharel de teologia para entender um pouco mais a respeito disso também, porque eu tinha uma visão equivocada, né, associada à Bíblia e à ufologia. Por quê? Porque muitas pessoas acabam não tendo um conhecimento tão profundo da teologia e puxam a sardinha para a ufologia. E aí vira esse pretexto que eu estou falando. Mas na Bíblia, de igual forma ao que a gente vê lá nos livros védicos, a gente tem relatos de carruagens de fogo. Por exemplo, Elias, né, o arrebatamento ao céu de Elias. Inicialmente, ali no livro de Elias, ele fala que ele foi levado
para dentro dessa carruagem num torvelinho, né? Uma espécie de... como se fosse um furacão, né? Que acabou levando. Agora, será que era de vento? Será que era um cone de luz que levou ele? Né? Que a gente está acostumado nos casos de OVNI. Mas, de alguma forma, ele subiu. Foi visto, né? Pelos seus seguidores ali. E aí, antes de ele subir, ele jogou a capa, né? E aí... e foi embora, né? Mas a Bíblia fala da carruagem de fogo. O interessante é que o livro cristão, ele tem um correspondente nos livros védicos, né? Então é para a gente pensar que isso não era, vamos dizer assim, algo tão diferente, tão miraculoso. Já aconteceu em outras religiões, em outras civilizações. Agora, na Bíblia não está muito claro as citações sobre o OVNIs, como está lá no Mahabharata, né, no Ramayana. Esses estão bem claros, guerra no céu e tal. Na Bíblia não está claro. Mas por quê que não está claro? Porque o foco da Bíblia era a salvação em Jesus. Então, ali é mais um manual para o ser humano atingir a salvação ou chegar na vida eterna. Então, quem escreveu a Bíblia, ou quem decidiu aqueles livros lá na igreja, ele teve esse objetivo de manter sem contaminação essa ideia. Mesmo que outros livros da Bíblia que não foram denominados canônicos, né, não fizeram parte da inspiração do Espírito Santo, e não fizeram parte ali da Bíblia, contivessem alguma coisa dessa, como por exemplo o livro de Enoque, né, que é um livro bem avançado. Se você olhar, você vai ver até cera ali. Cera, e ele também foi levado numa espécie de carruagem de fogo. E outros livros apócrifos, e que não são poucos, são muitos livros apócrifos que trazem ali informações, às vezes até mais avançadas. Isso poderia chocar. Então, acho que por isso que foi deixado fora, né, da Bíblia como a gente conhece. Existe também uma vasta literatura sobre esse tema, né, da Bíblia, os discos voadores. Isso aí é alguns livros que eu tenho na minha biblioteca e que eu coloquei só para exemplificar, né? Então, a Bíblia e os discos voadores do Fernando Cléton Nunes Pereira, embora tem que ler com cuidado, que ali tem algumas coisas que não bate. OVNIs ali, ó, este livro aqui, ó, Outros Fenômenos Sobrenaturais. Esse livro foi escrito por uns americanos que são bem... contra o termo ufológico, então eles já colocam dentro de um viés bem demoníaco. Que nem o fenômeno OVNI pode ser demoníaco? Pode, também, em parte. Eu acredito em parte, pode. Mas eles foram muito radicais e aí taxa tudo de demônio, entendeu? Então, também, aí está errado. Aqui a visão de Ezequiel, daqui a pouco a gente vai falar disso. Existem livros que interpretam a visão de Ezequiel como sendo alguma coisa ufológica. E tem os livros que falam de Fátima, né? Fina da Armada, tem o livro do Joaquim Fernandes, que fala que Fátima, Nossa Senhora de Fátima, lá em Portugal, teria sido uma intervenção extraterrestre e não uma aparição mariana, né? Embora a igreja taxou de mariana, e os milagres acontecem, vai continuar acontecendo, porque é a fé das pessoas. Independente de ter sido algo ufológico ou não. Mas esses pesquisadores portugueses, o Joaquim Fernandes e a Fina da Armada, eles chegaram à conclusão, ao manusear os documentos que tinha a respeito desse caso no Vaticano, como eles tinham um nível superior, eles tiveram acesso a esse material e aí depois viram que a igreja omitiu algumas coisas, mentiu em outros aspectos, e aí criou toda uma historinha, né, para as pessoas acreditarem que aquilo foi uma aparição mariana. Continuando aqui, então, visão de Ezequiel. Botei lá, interpretações errôneas. O Eric von Däniken, que é esse escritor aí do Eros, Deus dos Astronautas, ele coloca no seu livro e defende que a visão de Ezequiel é algo ufológico. Porque é um negócio muito doido. Você pegar o livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, no capítulo 18, a partir do versículo 1 em diante, você vai ver ali, aliás, capítulo 1 até o 10,
mas a partir do versículo 18, você vai ver ali algumas descrições a respeito disso, que se assemelha a algo ufológico. Mas, quando a gente pega a tradição, a gente vai ver que o profeta Ezequiel era esquizofrênico. E a Bíblia ela é clara em falar que o que ele teve foram visões. Então tem coisas que acontecem na Bíblia que são literais, que aconteceram, foi visto realmente, como a ascensão na carruagem de fogo de Elias. Aquilo foi literal, aconteceu. E tem coisas que são visões espirituais, que às vezes os profetas, esses líderes religiosos da época, tinham. Então não é algo que aconteceu de fato. Por exemplo, no profeta Zacarias, por exemplo, fala que desce uns rolos, não sei o quê. Aí tem gente que fala que era uma nave em forma de charuto, não tem nada a ver. Aquilo ali é visão. Visão não é que ele viu algo físico, é diferente. Então a gente tem que saber dessas coisas para interpretar corretamente. Então a visão de Ezequiel, não vou falar aqui que não seja totalmente, mas a gente não tem informações suficientes para falar que era algo relacionado à ufologia. Mas o que a gente tem de interessante nessa história que eu vou colocar para vocês? Teve um engenheiro da NASA, que é esse cara aqui, ó, o Joseph F. Blumrich. Esse americano, ele pegou o livro lá de Ezequiel, leu, como ele era engenheiro, projetista da NASA, né, nessa parte de estrutura aeronáutica, ele patenteou um objeto, que é esse objeto em forma de pera, né, invertida. Escreveu um livro também, ó, Joseph Blumrich, isso em 1974, isso aqui é o protótipo, porque ele acha que o que o Ezequiel descreveu é uma nave aeronáutica ali. E aí tem o formato também de alguns objetos voadores não identificados que já foram vistos e até fotografados ao redor do mundo. Ele fez isso em 74. Porém, em 1973, um ano antes, já havia uma fotografia que foi tirada em Cocoyoc, no México, que é essa foto aqui, que mostra um objeto muito similar ao que ele patenteou e desenhou com base no livro de Ezequiel. E essa foto aqui já é mais recente, em Alfena, Portugal, 1990, foi analisado, também foi dado como autêntica, que lembra um pouco essa estrutura, né, que pode ser coincidência? Pode ser coincidência. Será que tem algum fundamento? Eu fico pensando assim, o que um engenheiro da NASA está pensando na cabeça para pegar a Bíblia, ler e depois ainda patentear uma aeronave, né, com base nas descrições que está ali. Então, pode ser que tenha alguma coisa, ele entendeu que tem. E agora, os Estados Unidos poderia ter desenvolvido um protótipo, ou já vinha desenvolvendo alguma coisa, por isso que foi fotografado já um ano antes e depois ele patenteou. Então, não sei. Então, tem muitos mistérios aí, inexplicáveis dessa história, mas que coloquei aí para vocês mais essas informações para a gente pensar, ficar pensando. Tem muita coisa que a gente não tem resposta. Eu fico, né, pensando, a minha opinião particular é que o Ezequiel realmente teve uma visão, como ele era esquizofrênico, vinha muita coisa, mas é curioso que esse cara da NASA foi atrás do livro religioso e construiu isso aí. Bom, então na Bíblia são relatadas várias aparições de anjos também. Aí para a gente, seria um tripulante, seria um anjo? Teria alguma correlação, né, com o fenômeno UFO? Quando eu fiz o bacharel de teologia, eu acabei fazendo um TCC a respeito de angelologia, estudando mais profundamente essa parte aí do que seriam os anjos. Então, anjos seriam extraterrestres ou não? No conceito literal da palavra, anjo é extraterrestre porque foi criado por Deus fora da Terra. Tá? Agora, quando a gente pega biblicamente a missão do anjo, é diferente do tripulante do OVNI.
tá? Geralmente o anjo ele tem missões específicas, né, definidas por Deus para fazer determinado tipo de coisa, que é diferente do anjo. Agora, na ufologia, essa configuração de anjo já foi vista também, né, luminosa, com asa, tem um monte de coisa dessa também. Agora, onde começa uma coisa e termina a outra, não dá para saber. O que eu posso falar para você é que o anjo bíblico não tem nada a ver com o tripulante do OVNI, porque as missões são diferentes. Mas, aparentemente, fisicamente, em alguns casos, tanto o tripulante do OVNI como o anjo, eles às vezes se confundem. Anjo, criado por Deus, fora da terra, é extraterrestre. O anjo caído, que é o demônio, lembra que a gente até tinha lá uma parte que fala dos demônios, que eles viram nas paredes e tal? Então, demônio é anjo caído. É lógico que pode ser que não tenha essa configuração aí, que na época medieval se desenhava desse jeito. E na época medieval falava muito desses demônios como súcubos e íncubos, que eram demônios masculinos e femininos, que às vezes tinham relações sexuais durante a noite, com jovens, com homens também. E isso era interpretado dentro da iconografia da Idade Média como um demônio. E geralmente tinha aquele negócio do chifre. Só que dentro da ufologia a gente encontra casos de seres que têm às vezes capacete com antena e que poderia ser interpretado com chifre também. E que esses seres com capacete com antena às vezes atuam fazendo abduções e até relações sexuais também. Então tem os dois fenômenos. O que é uma coisa, o que é outra, como que foi interpretado naquela época, e fica a dúvida, né? Mas poderia ser a mesma coisa? De repente poderia, mas com uma interpretação daquela época, né? Que nem, por exemplo, você pega no passado, alguém de repente viaja, por exemplo, João, né? no Apocalipse, ele vai para frente no tempo e vê um monte de coisa que para a época dele não sabe exemplificar. Se ele vê lá de repente um avião metálico brilhando no sol, eu vi um pássaro de ferro, né? Vai falar alguma coisa assim, porque era o que ele conhecia. Naquela época não tinha avião. Então vai muito da cultura dos povos e das épocas para interpretar às vezes a mesma coisa, só que com palavras e interpretações diferenciadas aí. Só para a gente ter uma ideia dos livros apócrifos, né, ou não canônicos, que não faz parte da Bíblia. Tem 25 livros do Antigo Testamento, tem 9 deuterocanônicos, tem textos apócrifos do Novo Testamento, o manuscrito de Neg Hammadi, escrito do Qumran. Tem muita coisa. Então, a Bíblia, como eu tinha falado, ela é um manual de instruções do ser humano, e ele foca a salvação da humanidade por meio do Filho de Deus. Com relação assim a OVNI na Bíblia, é um dos livros mais pobres em termos de a gente associar alguma coisa ufológica, né, com a religiosa. Agora vamos fazer uma viagem depois dos livros sagrados. A gente vai avançar um pouquinho para a gente ver se o fenômeno que acontecia lá continuou ocorrendo. Então eu coloquei algumas ilustrações. Essa, por exemplo, do Japão, né, do ano 900, que é uma espécie de um avistamento de uma roda de fogo, né, aquelas carruagens de fogo. Ali do lado é uma antiga gravura chinesa de 1400, do livro Inquérito Ilustrado dos Países Estranhos, que mostra um chinês pilotando um carro voador que, segundo a obra, eram comuns em 1700 antes de Cristo. Curioso isso aí também, né? Por que eles fariam algo desse tipo numa época dessa? Aí eu peguei o Liber Chronicarum, foi editado em 1493, ele relata um caso de OVNI mesmo, ocorrido no ano de 1034. Então está descrito nesse livro, ele existe, e depois dos livros sagrados. Nos Análises Lauricenses do século XII, ele retrata OVNIs sobrevoando no ano de 776 depois de Cristo, durante um cerco do castelo de Siegburg na França. Uma guerra que estava tendo ali entre os povos, e aí eles viram esses escudos
né, voadores, esses OVNIs. Essa pintura que tem aqui, ela não existe. Isso aqui foi um desenho, uma concepção artística para ilustrar. O que existe é o escrito falando a respeito desse caso. Aquela tapeçaria, ela existe dessa forma, como vocês estão vendo aí. Só que existem explicações que falam que poderia ser um OVNI, e existem outras explicações dentro da arte religiosa que fala que esse objeto aqui em cima, na verdade, era um chapéu de um bispo e era a marca que ele deixava nos quadros, para classificar que foi fulano de tal, bispo X, que fez aquela tapeçaria, né? Então tem isso também. Pode ser uma coisa, pode ser outra, tá? Mas essa pintura ela existe. Assim como existem outras que tem explicação que às vezes o pessoal fala que é OVNI, mas não é. Tá? Às vezes são coisas espirituais, mas o artista desenhou lá com um formatinho parecendo disco voador, e aí chega lá um ufólogo mais afoito que fala, é OVNI, mas não era coisa espiritual. Tem até um desenho, uma pintura que eu vi na França, num museu lá, que geralmente eles apresentam isso na internet e tudo mais, a figura um pouco desfocada. Então você olha assim, é a anunciação do anjo a Maria, né? Então você vê um negócio meio redondo, assim, bonitinho e meio desfocado, parece um disco voador mesmo. Só que quando eu vi a pintura original lá na Inglaterra, você percebe que ele focado, que são um monte de anjinhos com carinha. Então a pessoa que divulgou isso, ela desfocou propositadamente para parecer um disco voador. Na verdade aquilo não é disco voador, são um monte de carinha de anjo, um do lado do outro, assim, com asinha e redondinha, e é algo espiritual, não tem nada a ver com ufológico. Mas tem outras pinturas, por exemplo essa daí, que é do século XIV, no monastério lá de Sighisoara, na Romênia. Dizem até lá que poderia ser o castelo do Vlad, né, do vampiro lá. E que tem essa figura, né? Agora, o que era isso? Era um disco voador? Era algo espiritual? Cada artista, às vezes, representa, porque ninguém viu isso pessoalmente. E muitas vezes essas pinturas que eles fazem estão distantes do evento muitos milhares de anos. Então não tem como você saber exatamente o que aconteceu naquela época. Então é a ideia do artista que vai prevalecer ali. A gente só tem que tomar cuidado para não ficar falando, é disco voador. Pode ser que não seja, né? E aí a gente vai cometer a leviandade de falar besteira aí, né? E aí depois chega um cientista ou alguém mais inteirado no assunto e, né, derruba seu trabalho todo, né? Eu, pelo menos, tenho um nome a zelar, então eu procuro ver direitinho. E mesmo assim, quando eu erro também, eu volto atrás, me redimo ali e reexplico o negócio. Porque tem que ser assim. Se a gente quer chegar na verdade, a gente tem que estar aberto também a dar um passo para trás, muitas vezes, né? E ficar sempre antenado, sempre que tem alguma coisa, tem. Mais literaturas aí, 1561 na Alemanha, também uma guerra que apareceu vários objetos, alguns em forma de cruz, outros arredondados. Ali na Suíça, 1566, 7 de agosto também. Então, esses documentos existem, esses fenômenos já ocorriam. Noite Oficial dos OVNIs, apareceu um monte de OVNI, né? Foi em 1986. Seria a mesma coisa, né? Só que esses daí foram em 1561 e 1566. Essa aqui é uma imagem extraída do livro Micrômegas, de 1752, do escritor Voltaire. Né? Então, você vê que ali é um disco mesmo. Então, uma ilustração, ele conta a história, 1752. Ali já é uma outra ilustração, refere-se a um fato que ocorreu, de fato, em 18 de agosto de 1783, no castelo de Windsor, lá na Inglaterra. E segundo o relatório Philosophical Transactions da Royal Society, publicado no ano seguinte, o objeto observado era luminoso, de formato esférico e sobrevoou a região por alguns minutos. Então está registrado aí ao longo da história. O caso de Fátima,
1917, os pastorzinhos que viram. Ali é uma foto original da época, 13 de outubro de 1917, que mostra o fenômeno do Sol. É lógico, as câmeras eram bem ruins. Se tivesse celular de hoje em dia, com certeza teria ficado mais evidente que era um fenômeno ufológico. Agora, o interessante é que o Joaquim Fernandes, esse pesquisador português, ele escreveu junto com a Fina da Armada, Intervenção Extraterrestre em Fátima, e nas descrições do Vaticano, a serzinha lá, ela teria uma capa quadriculada, com uma bolinha luminosa nas mãos, só que a igreja mudou tudo, colocou o coração de Jesus na mão, né? A bolinha virou o coração de Jesus, pegou ali um manto totalmente diferenciado, né? E tinha uma nuvem, provavelmente objeto, projetando foco de luz, como ocorre em alguns casos aí de abdução, né? Então, é interessante que, ainda bem que esses pesquisadores foram atrás, tinha depoimentos de outras pessoas, além dos pastorzinhos, que confirmavam a história e davam mais detalhes dessa criatura. E foi um fato ufológico, realmente, só que a igreja nunca vai admitir. Existe um outro fato também envolvendo o Vaticano, que é o avistamento do Papa João XXIII, tá? Que aconteceu em 1961, na residência dele, na verdade foi no jardim da residência dele, que fica em Castel Gandolfo, lá na Itália. Eu tive com Roberto Pinotti, esse italiano, ele teve acesso a alguns materiais desse tipo, já escreveu livros também a respeito desses fatos. E o João XXIII, na hora que ele teve esse contato, ele estava acompanhado do assessor dele. O assessor dele disse o seguinte a respeito desse fato que aconteceu em 61. Falou assim, ó, era de forma oval o objeto, né, porque pousou o objeto lá no quintal, no jardim, era de forma oval, tinha luzes intermitentes azuis e âmbar, a nave pareceu sobrevoar nossas cabeças, depois aterrou sobre a grama no lado sul do jardim. Um estranho ser saiu da nave, parecia um humano, à exceção de que estava rodeado de uma luz dourada e tinha orelhas alongadas, tinha orelha grande. Sua Santidade e eu nos ajoelhamos, não sabíamos o que estávamos vendo, mas soubemos que não era deste mundo, portanto, devia ser um acontecimento celestial. O Santo Padre levantou-se e caminhou para o ser. Os dois ficaram juntos de 15 a 20 minutos, pareciam falar intensamente. Eles não me chamaram, de modo que permaneci onde estava e não pude ouvir nada do que falaram. O ser deu a volta e caminhou para a sua nave, em seguida marchou. O sumo pontífice, o Papa, né, dirigiu-se para mim e me disse: os filhos de Deus estão em todas as partes. Algumas vezes temos dificuldade em reconhecer os nossos próprios irmãos. O próprio Papa falou isso. Tá? Então isso está nos anais aí da história da Igreja Católica, né, escondido lá no Vaticano, como eles têm muita coisa também, que aí um dia ainda vai vir à tona. Dentro da parte evangélica, eu peguei um líder e evangelista muito famoso, que é o Billy Graham, e ele no Midwest Today, em janeiro de 97, após a descoberta de um asteroide marciano, especulações sobre vida fora da Terra, ele se pronunciou falando o seguinte: acredito na existência de vida em outros planetas, temos essa galáxia Via Láctea e agora especula-se que existam milhões de galáxias e em cada uma delas trilhões de estrelas, planetas e tudo mais. Não posso imaginar que somos o único planeta em que exista vida. Acreditar nisso seria terrivelmente egoísta. Ou seja, um evangélico, que muitas vezes o evangélico fala que é tudo demônio, mas tendo um posicionamento interessante desse em relação à vida em outros planetas. O Piero Coda, que é católico também, é um padre católico. Hoje ele é Dom Piero Coda, ocupa um cargo de destaque lá no Vaticano. Ele, em outubro de 95, falou o seguinte, disse numa matéria publicada na revista da Conferência dos Bispos lá da Itália: caso existam extraterrestres, são filhos de Deus, criados por Deus e, tendo suas falhas, eles precisam de redenção por meio das palavras salvadoras de Jesus Cristo. Então ele chegou a dar esse depoimento
numa revista da Conferência dos Bispos lá, católico na Itália. Tem outros que também já deram alguns depoimentos. Esse aqui é o jornal falando a respeito dessa notícia, quando o Piero Coda falou a respeito disso, né? Dizendo que os extraterrestres são filhos de Deus. O Monsenhor Conrado Balducci, também da Igreja Católica, considerado exorcista oficial, ele já é falecido. Ele afirmou num simpósio de ufologia, ele vivia frequentando simpósios de ufologia. Ele afirmou nesse simpósio de San Marino, na Itália, em 1999, que a vida fora da Terra é evidente e sua existência não pode ser ignorada. Em outro evento, em 2005, na Calábria, ele afirmou: a Igreja reconhece que não estamos sozinhos no universo. Então, só para vocês terem uma ideia, esse Conrado Balducci, ele fez parte de um departamento dentro do Vaticano que pesquisava parapsicologia, ufologia e fazia exorcismo. Então era uma área mais paranormal ali, né? De coisas extra. E ele ia nos congressos para se informar, dava palestra, dava depoimento e com base aí no que ele sabia e também tendo por trás toda a estrutura da Igreja Católica, no caso o Vaticano, que é um país. Aí uma revista que publicou uma dessas entrevistas do Monsenhor Conrado Balducci, amigo do Papa e autoridade do Vaticano, admite que os UFOs existem. A Igreja não pode ficar alheia ao tema, muitos religiosos já tiveram experiência, é uma grande verdade. Eu mesmo, na atualidade, eu recebo muitos e-mails, contatos de pastores, de presbíteros, de padres que tiveram contato, que às vezes não podem falar abertamente para os seus superiores, por serem, de repente, mal entendidos, e aí eles levam para mim, já que eu tenho um pouquinho de conhecimento dentro da parte da religião também, então eles se sentem um pouco mais à vontade de dialogar a respeito disso. Onde que acontece geralmente esses contatos? Por exemplo, os evangélicos, eles costumam muito ir em montes para fazer vigília, para orar, né? E às vezes aparece lá o OVNI, desce um ser lá que não tem nada a ver com anjo, né? E aí eles ficam, aí pira, né? Aí tem que procurar alguém, porque se for falar pro pastor dele, pro líder dele, alguma coisa, é capaz que o líder coloque ele lá no banco e fala: meu, você tá doidão, né? Fica aí um pouquinho, fica aí um tempo, porque você não está falando as coisas direito. E aí eles procuram para entender um pouquinho mais a respeito do fenômeno OVNI e tudo isso que eventualmente pode ocorrer numa vigília ou em algum lugar. Abduções também ocorrem com esse pessoal. Aí é um outro clérigo, que é o José Gabriel Funes. Ele foi diretor do Observatório do Vaticano em 2008 e numa entrevista que ele deu ao jornal Observatório Romano, ele afirmou que Deus pode ter criado vida inteligente em outras partes do universo e inclusive poderiam ser nossos irmãos. Então assim, a igreja lá, a nata da igreja, eles sabem que existem, eles estão antenados aí com esse tipo de assunto, né? E a partir do momento que for divulgado que realmente existe, eles com certeza já têm uma estratégia pronta para aplicar em cima dos seus fiéis aí, para não ter um baque, um choque tão grande. Saindo da Igreja Católica, indo para a ortodoxa, né? A ortodoxa russa, por exemplo. Em 2013, o Vsevolod Chaplin, lá do Patriarcado de Moscou, ele deu uma entrevista para o RIA Novosti e ele disse: anjos e demônios existem, mas os seres humanos frequentemente os confundem com alienígenas. Os alienígenas, essas entidades espirituais, são seres reais que às vezes se manifestam e com as quais o homem estabelece contato. Então aí já é uma outra linha, né, de crença, mas que eles também estão falando a respeito disso. Por que será que todo mundo está falando de extraterrestre, de vez em quando sai alguma coisinha aqui? Seria algum tipo de preparação? Em 2013, todo mundo sabe que todos os anos aí tem aquele Fórum Econômico Mundial. Eles discutem alguns temas importantes, né, do mundo.
E no 8º relatório de riscos globais, esse de 2013, eles comentaram a respeito de se fosse descoberto vida alienígena, qual seria o desdobramento disso, as consequências disso. Então, lá, a descoberta de vida fora da Terra pode afetar a religião e filosofia. E pode mesmo, né? Então, o próprio relatório ele já previa esse tipo de coisa. Nesse fórum, o relatório previu o seguinte, que a descoberta de vida extraterrestre implicará em mudanças psicológicas e filosóficas, havendo campanhas de sensibilização do público, prevenindo a população contra as consequências sociais de descobertas tão profundas e contra a mudança de paradigma quanto à posição da humanidade no universo. Ou seja, é algo que eles provavelmente já estão pensando, eles estão fazendo aos poucos, divulgando, para as pessoas ficarem acostumadas com isso, porque vai chegar um momento que o negócio vai estourar e vai ser aberto. E aí fica imaginando um ser de um outro planeta, de algum outro lugar, vindo para cá, qual que é a cultura dele, e aí como que vai ser essa interação com o ser humano. A gente tem que pensar até em exopolítica, né? Uma política para receber esses seres também. Então é algo que também já está sendo discutido no mundo todo. Aí tem grupos de discussão de exopolítica na Inglaterra, na Holanda, nos Estados Unidos, em Portugal. Então o pessoal já está pensando nisso, porque alguma coisa está para acontecer. E vai implicar em mudanças psicológicas e filosóficas. E tem que ter o quê? Campanha de sensibilização. Senão pode dar convulsão social, problemas aí. Agora, isso aqui é interessante. Uma notícia bem recente, que uma cientista-chefe da NASA, a doutora Ellen Stofan, isso em 2022, ela deu essa notícia, ela declarou que a gente vai ter registros, né, que teremos registros de alienígenas que vivem em outros planetas até 2025. Ela falou isso aí. Essa cientista-chefe da NASA. Agora, para ela falar isso é porque eles já devem ter alguma coisa na manga. Olha lá, NASA prevê descoberta de vida alienígena até 2025. Vamos ver, né? Vamos esperar até 2025 ver o que vai acontecer. Mas se acontecer é porque eles já descobriram. Se ela está falando isso e já está dando um norte, um ano para que isso aconteça, é porque já deve ter tido uma definição de alguma comissão lá nos Estados Unidos, falou, olha, o ano melhor da gente divulgar isso é 2025. Até lá a gente vai fazendo os negocinhos aí, vai fazendo a campanha de sensibilização para que não choque o povo. Papa Francisco falou, né, no dia 12 de maio de 2015, ele foi perguntado, né, se extraterrestre pedisse para ser batizado, se ele batizaria ou não. Aí ele falou, se por exemplo amanhã alguns marcianos chegassem e alguns viessem a nós, marcianos, certo? Verdes, com nariz comprido, grandes orelhas, assim como as crianças os desenham, ele até foi um pouco jocoso ali, né? E um dissesse, quero ser batizado, o que aconteceria? Quando o Senhor nos mostra o caminho, quem somos nós para dizer não, Senhor? Isso não é prudente. Ou seja, ele demonstrou aí nas palavras dele que ele estava totalmente aberto. Se isso acontecer, vamos batizar. De boa. Então, quem viver, verá. Onde há fumaça, há fogo.